dia, bom dia, bom dia. Aqui eu estou com a Bíblia aberta. Vou deixar para vocês um texto muito importante na manhã deste dia, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, esse texto que eu acabei de ler está no primeira Epístola de João, na Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 10. Eu vou passar para vocês em poucas palavras sobre ser filho de Deus. Muitos dizem, eu sou filho de Deus. Você deve ter escutado muito isso na sua vida, na sua trajetória. Alguém diz, eu também sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Veja, se você não está enquadrado naquilo que foi falado aqui, né? Que não pratica a justiça. Se você não pratica a justiça, se você não ama seu irmão, você não é de Deus. Nunca foi nem nunca será. Mas quem é meu irmão? É seu irmão carnal? Não. Seu irmão é o seu próximo, é aquele que está perto de você. Você tem que amar. Nós temos que amar. Amar não quer dizer que você vai aceitar tudo. Mas você vai interceder. Você vai procurar uma forma de ajudar aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que você conhece, que está do teu lado. Talvez um colega de trabalho, um colega de escola. Talvez um amigo que você já se afastou, né? Que vive uma vida errada. Tão errada que você não pode suportar estar junto. Mas você não pode aborrecer essa pessoa. Você tem que interceder por ele. Você tem que orar. Tem que pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque, na verdade, ele está cego. Cego por falta do conhecimento de Deus. Às vezes é uma pessoa culta, estudou muito, mas ele não tem conhecimento de Deus. E quando a pessoa não tem conhecimento de Deus, ele está cego espiritual. E a Bíblia diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Tem pessoas que não querem saber de Deus. Para que saber de Deus? Deus não faz nada por mim, ainda chega a dizer essas besteiras, né? Que a gente sabe que o nosso respirar, se nós respiramos, porque Deus nos deu o fôlego da vida. Foi Ele que nos deu. E quando falta isso, falta o fôlego, falta tudo. Como é que você vai respirar? Precisa de um aparelho, muitas vezes não tem aparelho, aí se você não tiver o aparelho perto, não tiver, você vai morrer sem respiração. Então, o ser humano, ele depende em tudo de Deus. Tudo, tudo, por tudo. Mas ele, muitas das vezes, ele não quer depender. Eu não preciso. Como nós somos carentes de Deus, né? Como nós precisamos. Como nós necessitamos de Deus. Mas quem é Deus? Eu não conheço Ele. Mas Ele conhece você. Desde o ventre da sua mãe. Ele nos conhece. Ele nos criou, nós somos criatura dele. Mas quando nós aceitamos ele como Salvador das nossas vidas, nós reconhecemos o sacrifício da cruz de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Aqui no mesmo capítulo, o primeiro versículo diz assim: os filhos de Deus, né? Para vede com grande caridade, com grande amor, caridade na Bíblia quer dizer amor. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Nesta manhã eu estava lembrando com meu esposo aqui, depois do café, meditando na palavra, lembrando quando Jesus apareceu aos discípulos, né? Aquela mesa que estavam todos reunidos, e ele disse, Pai seja convosco. Mas Tomé não estava ali. Tomé era um dos 12 e não estava ali. Então ele apareceu aos discípulos, foi uma grande alegria para os discípulos, né? Ver que Jesus havia ressuscitado conforme ele já tinha dito. Mas por causa da fraqueza da nossa carne e da carne deles também, eles não estavam crendo ainda, né?
Então Jesus apareceu, saudou-os, conversou com eles e foi embora. E quando Tomé apareceu, eles contaram para Tomé. E Tomé não creu. Tomé disse só creria se botasse a mão no lugar do escravo, visse a marca do escravo. Então Jesus apareceu numa outra oportunidade, Tomé estava junto. Aí Tomé disse para o Senhor. Tomé disse para o Senhor assim, agora eu creio, Senhor. Então o Senhor falou, não seja incrédulo, mas crente. Chamou a atenção dele, né? Você está crendo porque você viu, mas mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, como eu e como você que está aí do outro lado agora ouvindo essa palavra. Você nunca viu, né? Mas se você crê, você é mais bem-aventurado do que Tomé. Porque Tomé só acreditava se visse. Quando ele viu a marca, ele falou, agora eu creio. Mas o Senhor chamou a atenção dele, né? Disse que ele era um descrente. E quantos estão assim? Eu não vi, então para mim, já faz assim. Coitado dessa pessoa, né? Porque quando está num leito de dor sofrendo, some os amigos todos. Se não tiver um familiar ali, né? Isso me faz lembrar uma certa vez também que eu tinha 7 anos de idade, gente. 7 aninhos só. Né? 5 mais 2. Eu saí com o pastor da minha igreja, nós fomos num local e tinha muita gente enferma. Naquela enfermaria. Lá na 28 de setembro do Maracanã, no Rio de Janeiro. E o pastor chamava-se Reverendo Antônio Baggio. Ele era da igreja, pastor da igreja metodista. Então eu estava na casa dele e ele chamou para me servir de companhia. Ele fomos visitar aquela enfermaria que eu não me lembro até hoje onde era. Se era algum hospital. Era algum hospital, porque enfermaria só em hospital, né? Só sei que eu entrei com o pastor. Ninguém barrou a minha entrada. E quando nós estávamos lá, eu estava distribuindo folheto, cheguei perto de um leito, era visitação, tinha muita visita em volta daquele leito, aquele homem. Quando eu cheguei, fui dar o folheto para ele, ele disse assim, olha, assim que ele pegou o folheto, que eu virei as costas, ele me chama de volta e diz, olha, eu vou mandar caçar o mandato desse seu Deus. Aí eu virei as costas para sair, mas quando eu saí é como se uma força sobrenatural fizesse eu voltar e usou a minha boca, porque eu só tinha gente. O quê? Eu não me lembro se era 7 ou se era uns 10 anos, viu? Eu era bem pequena ainda. Devia ter uns 10 anos. Uns 7 eu acho que não, mas uns 10 sim. Eu me lembro que eu virei para ele e eu falei para ele, olha, ele não pode caçar o mandato do meu Deus, porque o meu Deus é maior que ele. E ele ficou assim, não teve palavras para responder aquela palavra. E as pessoas espantadas olhando para ele, pensando o que ele ia falar, só que ele não falou mais nada. E eu virei as costas e saí. E até hoje, quando lembro disso, eu fico pensando, quem me fez falar aquilo? Foi o Espírito Santo. Com certeza. Porque eu só tinha o quê? 10 anos, eu não tinha nem... Tanto é que quando ele falou, eu virei as costas e saí. Mas o Espírito Santo me fez voltar. Porque ele usa quem ele quer. Ele pode usar uma criança. Né? Ele pode usar uma criança. E ele me usou para falar com aquele homem ali. Eu só sei uma coisa. Ai daquele que ignora esse Deus. Porque vai sofrer muitas dores. As dores se multiplicarão, diz o Senhor, aquele que faz oferenda a outro Deus. Talvez você tenha feito oferendas, mas não para o Deus dos deuses, que é o Senhor, nosso Deus, o que habita no céu, que criou todas essas coisas. E que ele observa a todos os filhos dos homens, conhece, né? Nos conhece por dentro e por fora. Ele sonda os rins e prova os corações. Né? Talvez a sua oferenda, você vai com tanta amor, gasta dinheiro, faz tudo, mas você tem visto que não tem feito tanto efeito na sua vida, o efeito que você esperava. Mas eu garanto para você, que se você abrir o coração para Deus, você vai receber uma gloriosa paz. Você vai receber tudo aquilo que o ser humano necessita, paz. Uma gloriosa paz, que o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas você tem a paz. Você tem segurança, você tem certeza. Ele te dá
sabe, o sobrenatural de Deus invade a tua vida. E esse sobrenatural que eu estou falando agora, né, que você precisa, que todo ser humano precisa. Então, eu já tenho deixado para vocês essa palavra simples, mas real. Espero que você dê crédito e por ela você seja bem-aventurado. Porque lá no Salmo 1, guarda isso no seu coração, está escrito assim: bem-aventurado o homem ou a mulher, porque quando fala do homem está falando da mulher. Bem-aventurado o homem. Eu vou botar o ser humano, que aí você não bota até homem, se é mulher. Bem-aventurado o ser humano, né? Que ele medita na palavra de Deus de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Coisa maravilhosa, né? Você vai dar o fruto na estação própria. Glória seja dada o nome do Senhor. Você vai ser uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoadora. Tudo que você anseia ser. Você quer abençoar, você quer ajudar, você quer fazer, mas você só tem sofrido. Você só tem se desgastado, você tem tido decepções. Mas eu garanto para você, Deus não nos decepciona. Ele é fiel, justo e verdadeiro. Eu estou com 72 anos. E desde a minha infância eu sirvo a esse Deus. E digo para você, nunca ele me decepcionou. Nunca. É uma alegria que eu sinto em servir a esse Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha também, que ela vai abençoar outras pessoas. E deixa um comentário. Se essa palavra te abençoou, deixa um comentário. Se essa palavra te tocou, deixa um comentário. Se essa palavra te incomodou também, deixa um comentário. Tá bom? Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a paz, receba o sobrenatural de Deus nesta manhã.